Muito bem, boa noite. Boa noite para você que está aqui, boa noite também para você que está em casa nos acompanhando. Eu quero mandar um abraço para todo mundo, especialmente que está em casa enfermo. Nós temos muitas famílias da igreja com Covid, que chegam até nós, talvez algumas outras que a gente nem fica sabendo, mas as nossas orações têm sido também para Deus restaurar e que seja um efeito leve, não é? Uma consequência leve nesse período de enfermidade, muitos também com essa gripe muito forte, e a gente sempre lembra, não é? Se você tem algum sintoma, é melhor não nem vir aqui, nem ir para nenhuma festa, nem visitar ninguém. Cuide para que você também não passe nada para outra pessoa, não é? E um grande abraço também quero dar hoje para os irmãos da IPI de Ponta Grossa, no Paraná. Nós tivemos o privilégio, Jane e eu, de trabalharmos ali naquela igreja de 88 a 92. Foram 5 anos muito felizes da nossa vida, e eu sei que muitos ali acompanham, se não agora ao vivo, mas em outro momento durante a semana. Então tem muitos queridos lá, nós tivemos lá alguns dias atrás, e é uma cidade, é uma igreja que a gente ama bastante, muitas pessoas amigas. Então um abraço para outras pessoas de outras igrejas também que nos acompanham aqui ou em outra cidade. Deus os abençoe também. Eu quero fazer um destaque, na verdade 2. Acabamos de ouvir o pastor Rodrigo falar ali no vídeo. Amanhã começa a inscrição para as turmas da nossa educação cristã, os cursos, meio-dia, não é, pastor Rodrigo? Meio-dia, vai abrir o site da igreja, você entra lá, ipicprudente.org, você vai poder se inscrever. Algumas classes têm pouquíssimos alunos, não é? Às vezes 6, 8 alunos, 10 no máximo, outras já têm uma capacidade maior, e lá você vai ver algumas que precisam de pagamento, porque tem um livro, tem um material que o aluno precisa ter, outras não. Então faça isso, é uma oportunidade, e nós retomaremos com bastante força, na graça do Senhor, a educação cristã aqui em nossa igreja, a partir do dia 6, na aula coletiva que teremos aqui. Estamos animados com os cursos, e lá você pode conhecer todos eles. Outra coisa que estou muito entusiasmado e quero muito ver acontecer, a gente não vê a hora de começar, é uma experiência nova nas nossas células. Se você ainda não participa de uma célula, quem sabe é a hora de você convidar uma pessoa, porque nós vamos durante 30 semanas, nós vamos até novembro, na verdade, contando os intervalos do meio do ano. Nós vamos estudar um livro, diferente do que fazemos quase sempre, né, que repetimos e estudamos o sermão. Nós vamos ler esse livro aqui. É um livro que tem capítulos bem curtinhos. A partir de amanhã esse livro vai estar disponível aqui na secretaria da igreja, e domingo aqui mesmo no hall você pode adquiri-lo. Ele custa 28 a 30 reais, mas pela bondade do escritor, que fez um custo bem baixo, e também pelo investimento que a igreja está fazendo, você só vai pagar 10 reais, um livro de 200 páginas, e a gente vai lê-lo durante o ano, 30 dias de libertação, vai ser, na verdade, serão 30 encontros, né? 30 semanas, e eu convido você a entrar nessa jornada. O primeiro capítulo do degrau, de 30 degraus que nós vamos seguir, se chama Criados para Sermos Filhos de Deus. Então o autor constrói o tema da libertação, primeiro com esse tema da filiação. Então vai ser uma bênção, a gente vai lendo semana após semana, nas células, em casa naturalmente, vamos preparados para a reunião com a leitura feita. Irmãos, por falar em Ponta Grossa tem muitas paisagens bonitas. Eu não sei se você conhece uma das mais visitadas, que é Vila Velha. Alguém aqui já conhece? Os pontagrossenses que estão me ouvindo agora estão bem orgulhosos da cidade, linda, tem muita paisagem, muitos rios, muitas cachoeiras, digno de serem visitadas. Mas Vila Velha é um lugar que a gente levava todas as vezes algum visitante que ia na nossa casa.
Então nós fomos a Vila Velha inúmeras vezes. E Vila Velha tem algumas formações nos arenitos que parece alguma coisa. Mas você, para observar os arenitos e as paisagens, as formações, as formas das pedras, você tem que adquirir uma distância. Você não consegue se você estiver muito perto. E quando você se afasta e está lá no ponto certo para poder observar, você vê o formato de uma garrafa, você vê uma taça, você vê a cabeça de um animal, tem várias coisas. E quando você adquire a distância e começa a observar, você vê a beleza da formação rochosa nos arenitos, feita pelos ventos, pelas águas. Você já deve ter visto uma paisagem assim. Quando você se afasta e você vê o deslumbre daquele momento, daquela natureza, pode ser uma árvore, pode ser um mar, uma praia, um pôr do sol, você vai ver que há uma beleza nessa paisagem. Nós estamos estudando a oração do Pai Nosso. E o tema de hoje, do tema geral, que é a oração dos discípulos que disseram para Jesus, ensina-nos a orar, esse é o tema das 4 semanas que nós teremos pelo menos. O tema de hoje é a adoração na oração. Além de orar, é aprender a adorar a Deus na oração. E eu quero convidar você nessa jornada. E eu falei daquelas imagens que vocês viram ali de Ponta Grossa, porque adorar a Deus é como você observar, pensar, refletir sobre o caráter de Deus e ficar extasiado, e ficar embasbacado, ficar surpreso, ficar chocado. Se você consegue olhar para o caráter de Deus, pensar na pessoa de Deus e adquirir essa admiração, você está adorando a Deus. E eu quero nessa noite abrir um pouco o nosso leque da compreensão de adoração, porque às vezes a gente pode reduzir a adoração a cânticos, ao culto, ao que fazemos aqui. Mas eu quero dizer a você que a adoração é adquirir esse olhar para Deus, e às vezes você precisa adquirir uma certa distância para olhar para Deus e dizer: Deus, é impressionante o que o Senhor é impressionante o que o Senhor faz, é uma beleza extraordinária. A oração que nós estamos estudando começa com o Pai Nosso, que estás nos céus. Jesus, quando dá essa oração, e nós vamos ler daqui a pouquinho, ele está dizendo, há uma intimidade possível de chamá-lo de Pai querido, Pai amado, isso nós falamos domingo passado, mas também há uma observação de quem está no céu, lá distante, que tem esse caráter de santidade, de justiça que é inatingível para mim, é inatingível para você. Nós não conseguimos entender o que é Deus, quem é Deus na sua plenitude. Há um espírito perplexo de quem adora a Deus. Então Jesus começa, ele nos introduz nesse tema oração, dando esta perspectiva. Ele está dizendo: Pai, é nosso, é meu e seu, mas Ele está no céu, eu não consigo atingi-lo. E talvez um dos versículos mais interessantes da Bíblia é um que está em Isaías 57, que diz que o alto e sublime habita com o coração contrito, porque Ele é Pai, Ele é amoroso, mas Ele também habita nos altos céus, num lugar alto e sublime, diz Isaías. Quem pode atingir? Isaías 57, versículo 15. Esse Deus, é para esse Deus que Jesus está ensinando a orar. E o tema de hoje é adoração. E eu quero convidar você
a olhar a oração nessa perspectiva. Vamos abrir a Bíblia então, depois dessa introdução, Mateus capítulo 6, versículo 5, e vamos entrar direto no tema adoração. Para a gente relembrar, e para você que não esteve aqui, a leitura vai começar no versículo 5 de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, isso é parte do que nós chamamos Sermão da Montanha, e Jesus está ensinando seus discípulos a orar. Em Lucas, ele fala essa oração após uma pergunta, um pedido: Senhor, ensina-nos a orar, e de lá nós extraímos o tema da nossa série. Versículo 5 então: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você pode ler o finalzinho comigo? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Talvez uma palavra boa sinônima de adoração é elogio. A gente não usa muito para Deus, mas ela ajuda a gente a compreender o que é adoração. É tão importante elogiar as pessoas. Quando você elogia alguém, você não está somente sendo educado, você não está apenas mostrando uma gentileza, você não está apenas reconhecendo o feito, a ação, a bondade, o caráter de uma pessoa, mas você também está sendo transformado e transformando aquela pessoa. Às vezes, erroneamente, os nossos elogios, eles contemplam muito a estética, a beleza. Você encontra uma criança e aí então o foco do elogio é na beleza. Que cabelo bonito, que nariz bonito, ou que belezinha que você é. Ao invés de focarmos no caráter, na bondade, na gentileza, na educação, coisas que vão construir valor de verdade. Então você, pai e mãe, cuidado com os elogios que você tanto dá para os seus filhos, e mais ainda nós avós, para destacarmos os elogios daquilo que é valor, aquilo que nós incentivamos, não naquilo que a natureza, Deus deu, ou Deus criou no corpo, na face, no cabelo, na aparência. Elogie o trabalho, elogie a perseverança, elogie como ela deu duro para conseguir alguma coisa, uma tarefa realizada. E quando fazemos isso, nós atribuímos valor para a pessoa, e nós ajudamos a pessoa a desenvolver uma imagem de si mesma, boa, saudável. Só críticas destroem, abatem o coração, abatem a alma, destroem a perspectiva de desenvolvimento. Mas também muda a gente, porque a gente se torna mais amigável, mais reconhecedor, mais bondoso. Agora eu pergunto a você, quando você adora a Deus, ou usando esse sinônimo, elogia a Deus, isso muda Deus? Quando você elogia uma pessoa, isso muda a pessoa, faz ela querer ser mais aquilo que você está encorajando. Mas quando nós elogiamos a Deus, ou adoramos a Deus, ou honramos a Deus,
Isso não muda nada em Deus. O caráter de Deus permanece o mesmo. Ele não é mais santo porque nós dizemos santo é o Senhor. Ele não é mais bondoso, misericordioso, se nós dissermos isso e repetirmos isso todos os dias. Deus continua sendo o mesmo. Ele não é alterado pela nossa apreciação. O que é que muda? Tem alguma coisa que muda quando adoramos a Deus? Nas nossas orações? Mudamos nós mudamos, porque nós colocamos a nossa vida na perspectiva de quem somos. É como aquele recuo para olhar as coisas belas da natureza. Então você olha alguma cena e você diz, nossa, como eu sou pequeno na natureza. Você olha as fotos das câmeras intergalácticas, e você olha e diz, poxa vida, que pequenez que é o ser humano, que nada nós somos, uma poeira nesse universo. Isso muda a gente. E quando nós adoramos a Deus e dizemos, Deus, o Senhor é grande, tão poderoso, nós ganhamos um senso de valor. Como que eu posso ser tão amado por esse Deus que é tão grande? Isso altera a nossa maneira de viver. E isso a gente vai ver depois no final, domingo que vem, no outro, que altera inclusive o que pedimos. Quando adoramos, a gente coloca a nossa lista de oração no devido lugar, a nossa necessidade no devido lugar, a nossa dor, nosso sofrimento no devido lugar. Mas sem adoração, nós focamos em nós mesmos, e a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso problema se torna tão grande. Mas quem adora a Deus vai diminuindo a sua necessidade, porque a nossa alegria, o nosso prazer passa a ser nos elogios, nas honras, nas glórias que damos a Ele. Qual é o primeiro foco da adoração que Jesus nos ensina? Você pode olhar aí na sua Bíblia, no versículo 9, logo após o início da oração, Jesus diz assim, santificado seja o teu nome. Como é que nós adoramos a Deus então na oração do Pai Nosso? Através da oração que Jesus nos ensinou. Não apenas repetindo essa frase, mas entendendo o que ela significa. Santificar o nome de Deus. Essa é a primeira maneira de adorar que nós encontramos aqui nesta oração. O que é santificar? É difícil você definir santificar. Primeiro porque nós não usamos, não é verdade? A não ser na oração que Jesus ensinou, onde mais você usa a palavra santificar? Raramente. Mas talvez para compreender melhor esse significado, você poderia usar lá no supermercado. Quando você falar amanhã, olha, eu vou no mercado, ou vou lá comprar alguns legumes em algum lugar, você pode dizer para a pessoa na sua casa, eu vou santificar alguns tomates agora, tá? Então eu volto logo. Não esquece de santificar também algumas bananas. Por quê? Talvez uma maneira de entender santificar é quando você coloca à parte, e você dá um destaque, você escolhe aqueles legumes, aquelas frutas, e você diz, isso aqui é separado para mim. Ou quando você pega um objeto lá comum da sua casa, às vezes uma pedra que você, uma conchinha que você pegou lá na praia, ou lá no rio, e você pega aquela pedra como um memorial daquele dia, daquela viagem, você põe lá na prateleira da sua casa, você está santificando, você está separando para um lugar de honra, aquilo que é tão vulgar, comum, que não teria valor nenhum para uma pessoa. Você tem alguma coisa que você santificou na sua casa? Um objeto? Talvez um vaso que você ganhou de alguém, a memória lá da sua avó, que você pegou lá uma louça, não é? Ganhou de herança. Santificar é colocar valor, é dar atributo. Então, quando nós santificamos o nome de Deus, nós estamos dizendo, este Deus
tem um valor para mim, que excede, vai além de qualquer coisa na minha vida. É aquilo em quem eu mais penso, é aquilo que eu mais desejo, admiro a beleza desse Deus. Eu escolho esse Deus em minha vida. É uma escolha que eu faço, amá-lo, segui-lo, servi-lo, agradá-lo. Não é porque Ele faz isto ou aquilo para mim, mas é porque Ele é isso que eu estou dizendo. Ele é isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como está, uma pergunta, como está a sua vida, a nossa vida de oração, na adoração? Eu pergunto a você, nos seus minutos de oração, eu não sei quanto tempo você ora, nós não temos dado essa ênfase aqui nesses sermões. Nos minutos que você ora, quanto tempo você gasta, você usa, você toma para adoração? Perceba que a oração de Jesus, Ele toma metade, você pode dividir a oração de Jesus no meio. Metade da oração de Jesus, quando Ele começa: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita tua vontade assim na terra como no céu, é a adoração. Parece um pedido, não parece? Venha o teu reino, parece que Jesus está pedindo, mas Jesus está declarando. Aquilo que nós achamos que poderia ser um pedido, é uma declaração, é uma afirmação. Isso é adoração. Depois Ele divide a segunda parte, o pão nosso, perdoa, livra-nos da tentação. Nós vamos ver isso depois. Minha pergunta é, e eu tenho feito essa pergunta para mim todos os dias que eu oro e tenho o tempo de oração, ou com a Jane, ou sozinho: como eu adoro a Deus? Quais são as palavras que eu uso? Quanto tempo eu uso? Porque eu sei quanto tempo eu gasto pedindo, mas eu às vezes nem percebo o tempo que eu tomo para adorá-lo. E Jesus faz equilíbrio nesses dois temas. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que nós precisamos, para santificar o nome de Deus, dizer sobre Deus. O que é que nós dizemos sobre Deus? Mas pastor, eu não sei falar sobre Deus. O máximo que eu posso dizer sobre Deus, algumas coisas como santificado, ou o teu nome é santo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, depois acaba. Os argumentos acabam, os assuntos acabam. E aí você pode tomar orações emprestadas. Faça uma leitura da Bíblia nas orações, as orações de Moisés, as orações de Davi, os salmos, as orações de Jesus, e você vai ver que há uma ênfase grande nestas orações, escritas na Bíblia, de entronizar, de colocar honra, glória, Deus no destaque, de pegar aquele nome que para muitos pode sair da boca em vão, e Jesus fala isso, vãs repetições, colocar num destaque, dizer: isso aqui é caro para mim, é caro para a minha vida, é importante para a minha vida. Você não muda nada em Deus, nem eu mudo nada em Deus. Agora, pelo contrário, eu já posso afetar as pessoas com aquilo que eu oro. Onde você tem aprendido a orar? Onde você tem desenvolvido a oração? Eu espero que você faça isso em casa. Eu espero que os nossos filhos, os nossos netos aprendam a orar em casa, conosco. E eles precisam aprender a adoração. Eles precisam saber se expressar para com Deus. E do jeito deles, na idade própria, da maneira adequada, que é compatível com a idade que eles têm, com a compreensão que eles têm. E se eles falarem uma coisa, às vezes tão simples: Senhor, te agradeço pela formiga, ou por qualquer coisa tão simplória, incentive-o a fazer isso. E você faça o mesmo, ensine. Nós aprendemos também a orar na igreja. Por isso Jesus fala: Pai nosso, coletivo. A gente aprende a orar na igreja, a gente aprende a orar na célula, a gente aprende a orar nas reuniões de oração, nas vigílias. Então, você, quanto mais pratica a vida comunitária, mais você pode desenvolver também o seu tema
da oração. Nós afetamos as pessoas, nós não afetamos a Deus. A gente não pode atribuir valor maior a Deus do que Ele já tem, não vai mudar em nada. Pense comigo, se você tivesse uma xícara de açúcar, e você derrama essa xícara de açúcar na pia da sua casa, na mesa, e você prova esse açúcar, e você põe um pouco mais, uma outra segunda xícara em cima desse monte de açúcar que já está ali esparramado, você adoça mais o açúcar. Não é a quantidade que nós estamos pondo que nós mudamos o açúcar tem a sua doçura própria, independente da quantidade. Mas, se na última colher que você pegar, tiver uma mosca morta, e você derramar sobre o açúcar vai continuar sendo doce ou não? Claro que ele vai continuar sendo doce. Mas alguém vai usar aquele açúcar? Alguém vai ter coragem de fazer um bolo gostoso para dar para uma criança com aquele açúcar? Isso significa que quando nós adoramos a Deus e dizemos: Deus, teu nome é tão grande, é tão santo, é tão justo, é tão misericordioso, nós divulgamos isso, cantamos isso, nós anunciamos isso para as pessoas, para criança, para adulto, para qualquer pessoa, e para nós mesmos, nós mudamos. Mas quando nós também sujamos o nome de Deus com a nossa vida, alguém olha para aquilo e diz: eu não quero esse açúcar. Ah, não, mas ele é bom, olha, creia que você vai. A igreja é assim mesmo, as pessoas são desse jeito mesmo, elas falham. Não, não é assim tão simples. As pessoas se afastam. Esses dias, vendo um documentário sobre uma situação dentro de uma igreja, e a pessoa que foi vítima daquela situação diz: uma das maiores tristezas que eu tenho é que eu não sei mais aonde eu coloquei a minha fé. E ela falou isso e começou a chorar, porque aquela mosca podre que caiu naquele território chamado comunidade, ao invés de adorar a Deus em conjunto, fez com que aquela pessoa vivesse esse drama do esfriamento, de pegar tudo aquilo, de pegar Deus, a Bíblia, o Evangelho, a igreja, as pessoas e jogar tudo fora. E ela jogou o pacote inteiro. Não é assim que as pessoas fazem muitas vezes? Santificar o nome de Deus é dizer: Deus, na minha boca, na minha casa, nas minhas ações, na minha maneira de viver lá fora, aqui dentro, em qualquer lugar, eu preciso ser coerente com a tua santidade, com a tua misericórdia. Eu preciso agir dessa maneira como o Senhor age, para não ficar essa podridão, essa mancha, essa sujeira que vai afetar tanta gente. Nossa gratidão. Se você quer santificar o nome de Deus, agradeça-o. Mas agradeça-o de coração. Calvino dizia que não há uma coisa mais que afeta mais a glorificação de Deus do que um coração ingrato. Não adianta eu dizer: seu nome é santo, poderoso, misericordioso, se eu sou um queixume ambulante, se a minha boca sai reclamação e queixa o tempo todo. Santificar o nome do Senhor. Em primeiro lugar, é o que Jesus ensina aqui, e tanta coisa ainda que podemos pensar nesse assunto. Em segundo lugar, Jesus fala uma outra frase. Ele diz assim: venha, como é que completa? O teu reino. Venha o teu reino. É o que Jesus ora logo em seguida: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Reino é o governo, reino é a autoridade, todas as coisas estão debaixo do reino de Deus, mesmo aquelas que não reconhecem a autoridade de Cristo, pelo contrário, viram as costas para Deus e vivem como querem, moralmente, eticamente, da maneira como desejam. Mas o reino de Deus ainda está presente. E aqui uma coisa que ajuda é pensarmos no reino que já está aqui, mas o reino que ainda virá, o reino que já acontece, mas o reino que ainda não acontece, que vai acontecer,
que vai ainda se manifestar. Deus reina, sim, é verdade, mas Deus ainda não reina plenamente. Haverá o dia, na escatologia, quando Cristo voltar, e diz a Bíblia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Isso não acontece ainda hoje. Por isso Jesus está dizendo, vem o teu reino é o que nós precisamos e desejamos. Deus reina sim, mas nós queremos vê-lo reinar, governar sobre a nossa vida. Isso é uma declaração de fé, amém? Você está disposto a fazer isso? Senhor, vem o teu reino na minha vida, vem o teu reino na maneira de eu falar, de eu tratar as pessoas, vem o teu reino na minha casa, Senhor, o teu reino nos meus negócios, é isso que eu quero. Não é nem um pedido, é uma declaração, é isso e só isso que faz parte do plano da minha vida. Quem ora, vem o teu reino e adora a Deus assim, sabe o que ele pensa? Assim, quase que automaticamente, no mundo que ainda não conhece a Jesus. Os povos, os países, as pessoas, as culturas, ainda sem a manifestação do Evangelho, sem a tradução da Bíblia, pessoas que ainda não têm uma Bíblia sequer completa, às vezes tem partes da Bíblia, o Evangelho de João, por exemplo, mas não tem nem o Novo Testamento, nem a Bíblia completa. No Brasil, há mais de 100 de línguas faladas no Brasil, pensando nos índios, que não tem tradução do Novo Testamento ainda. Então, quando alguém ora, venha o teu reino, ele está dizendo, eu quero orar, eu quero contribuir, eu quero abençoar, e eu quero pensar nesse assunto. Os povos e as nações devem conhecer ao Senhor. Às vezes a gente se ilude, achando que alguém vai implantar o reino de Deus, que vai aparecer uma pessoa que vai agir, ou no poder executivo, judiciário, quem quer que seja, achando que um homem e uma mulher de Deus vai transformar no reino de Deus. Nunca o Brasil será um reino de Deus, nunca, porque aqui sempre nós teremos homens e mulheres que dão as costas para Deus. Não há uma nação, não há na história, nem Israel foi o reino de Deus. Israel não se manifestou como a presença do reino de Deus. Então a gente precisa parar de nos iludirmos. Agora é lógico que, falando do outro lado, quando eu escolho alguém para me governar, a pergunta que eu faço é, qual destas pessoas, e essa é uma pergunta boa para esse ano, qual destas pessoas reflete mais os valores do reino de Deus? Qual destas pessoas está mais disposta a buscar a sua sabedoria, a sua inteligência nos valores de Deus? Vem o teu reino, Senhor. Mas eu vou me frustrar com essa pessoa, mesmo ela dizendo que é o desejo de fazer isso. E eu rejeito aqueles que, na minha percepção, não refletem em maior número o valor do reino de Deus. Simples assim, é simples. Então a igreja ganha maturidade não pelas suas preferências, mas por aquilo que Deus, na sua palavra, já revelou. Se a pessoa depois vai voltar as costas para Deus, isso é outra questão. Mas eu quero, eu desejo, eu declaro o reino de Deus na minha vida, eu adoro a Deus quando eu faço isso, porque eu quero que Ele seja o governo da minha vida. Sabe uma coisa que faz também quando eu digo, vem o teu reino? Dá uma peneirada nos nossos pedidos. Dá uma peneirada no que a gente pede. Porque a pergunta é assim, Senhor, faz isso para mim? Ou é onde o teu nome vai ser mais glorificado? Para que lado tem que pender a nossa oração? Senhor, faz isso para mim, resolve esse problema, me abençoa nesse negócio,
me ajuda, ou cura, ou restaura, ou o que quer que seja. Ou é, Deus, nessa circunstância, como que o Senhor quer glorificar o nome de Jesus? Eu não sei. Por isso Jesus diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aqui a gente já entra na terceira maneira de glorificar o nome de Deus. É desejar o governo dele e submeter, peneirar a nossa petição. Porque ele está dizendo que o reino vem quando eu digo, seja feita a tua vontade. Senhor, eu queria ter tantos amigos, me ajuda a ter amigos. Talvez essa seja a oração de alguém. Queria ter um casal de amigos, queria ter uma pessoa que eu pudesse desenvolver uma boa amizade. Seria essa a melhor oração, ou seria, Deus, que todas as amizades que eu tiver honrem o Senhor? Você se livraria de alguns relacionamentos nocivos. Pode ser de namoro, pode ser de noivado, pode ser de sociedade, pode ser de colocar o dinheiro numa empresa. Senhor, vai honrar o teu nome, porque eu quero o teu reino no meu negócio, eu quero o teu reino na minha amizade. Então, quando eu desejo o reino de Deus, eu digo, Senhor, a minha vontade para essa situação vai honrar o Senhor, vai dar glória para o Senhor. É isso que Jesus está nos ensinando. Mas isso, a gente só ganha essa perspectiva de olhar as circunstâncias todas e dizer onde é que vai ter mais glória para Deus, a gente só ganha quando ora. Não é ouvindo o sermão. Por melhor que você possa se dedicar com seu ouvido agora, seu coração agora, não é aqui que você vai aprender isso. Não é me ouvindo, não é ouvindo qualquer pessoa, mas é praticando a oração, o encontro com Deus. É chamá-lo de Pai, entrar no quarto, nesse lugar de oração e dizer, Deus, dá uma mexida aqui nos meus anseios, nos meus desejos, na minha maneira de viver. Dá uma chacoalhada, Senhor. Eu quero enxergar as pessoas conforme o teu reino, a tua vontade. Nesse sentido, a gente vai desenvolvendo uma confiança em Deus, e quando a gente lê na Bíblia uma orientação, fica mais fácil de acatar, de obedecer. Vou dar um exemplo de uma criança que com 3 anos, 4 anos, ela já tem um vocabulário muito extenso, não é verdade? Uma criança de 3 anos, você pode falar quase qualquer palavra das usuais, das normais, que ela vai entender. Mas o que você quer não é que ela entenda o que você está dizendo, mas que ela acate o que você está falando. Não é isso que os pais querem? Não é conhecer, mas é ter um coração tão confiante, tão amoroso, que ela ouve aquilo, aquela ordem, e ela simplesmente faz. Quem tem adolescente que não teria isso como maior alvo na educação? Você fala uma coisa para o seu filho, para sua filha adolescente, ele diz, tá bom pai, eu não entendo muito por que o senhor está me cobrando, me mandando, ou me proibindo de fazer isso, mas eu vou fazer. Quer dizer, ela entende na cabeça, mas ela entende no coração, e ela se submete. Essa entrega que Jesus está dizendo, que adora a Deus. Seja feita a tua vontade, Senhor. A gente sabe disso, nós sabemos disso, mas não é assim, não é sempre assim que nós vivemos. Alguns versículos da Bíblia, nesse sentido da vontade de Deus, são difíceis e às vezes são mal interpretados, são mal aplicados. Um dos textos bem conhecidos, que a gente às vezes dá uma interpretação errônea para ele, é o Salmo 37, versículo 5, muito conhecido. Eu vou começar e você vai lembrar dele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará
os desejos do teu coração. Ah, ainda bem. Deus vai ouvir a minha oração. E Deus vai dar aquilo que eu desejo. Então, para isso, eu preciso agradar-me do Senhor. Eu preciso, então, fazer com que a minha vida fique feliz, que eu sempre cante, sempre adore, sempre louve, porque se eu fizer isso, o que eu pedir para Deus, Deus vai me fazer, Deus vai me conceder. Mas não é isso que o Salmo está dizendo. O que o Salmo está dizendo é, se você coloca o seu coração em Deus e fala como Jesus, vamos unir isso com a oração de Jesus. Se você diz e eu digo, Senhor, o teu reino na minha vida, a tua vontade na minha vida. Sabe o que acontece com os meus desejos? Mudam. Aquilo que era tão importante, aquilo que era assim, que eu me via necessitado de ganhar, de receber, de fazer, perde a importância. Porque eu me acho satisfeito em Deus, eu não preciso de uma pessoa, ou de um objeto, de um bem, de uma compra. Eu não preciso daquilo para agradar a minha alma. Eu não preciso daquele elogio, e às vezes eu não vou ter o senso de valor dado pelo pai, pela mãe, pela família, eu não vou conseguir o emprego que eu gostaria, eu não vou ganhar o dinheiro que eu gostaria, o negócio não vai dar certo, e eu vou, pelo contrário, ficar doente ainda. Mas a minha vontade vai se curvando ao propósito de Deus. É isso que o Salmo diz. O foco não é naquilo que agrada o meu coração, não é o meu coração, mas é o que Deus está querendo fazer na minha vida. Quem estava aqui no início do culto, ouviu a leitura feita pelo Fábio, da história da mulher samaritana. E Jesus diz para aquela mulher, numa das suas indagações, ele diz assim, mulher, já chegou o tempo, a hora já chegou, em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se você percebeu, foi bem atento, e você deve sempre ser atento nos cânticos escolhidos do culto, eles todos têm, quase todos têm a ver com o tema. E nós cantamos vários cânticos, inclusive um deles que mencionava essa história da mulher samaritana, sobre adoração. Esse foi o tema. E Jesus diz para ela, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus está dizendo, eu estou aqui, eu sou o caminho da adoração. Não é mais o templo, porque a pergunta dela era onde que devia adorar. Jesus falou, não é mais assim não, agora é outra coisa. Já chegou o tempo, eu estou aqui para dizer a você que agora a adoração sou eu, é por mim. Eu sou o caminho, eu sou essa verdade nova para vocês. Adoração não se faz a não ser através de Jesus. Por isso eu digo, pense bem isso que eu estou dizendo, guarde isso. Que bom que você está aqui, nós estamos aqui. Que bom que você está na internet, que bom. O culto coletivo nos ajuda a adorar, mas apenas nos empurra para a oração. Você vem aqui não é para encher a sua bateria espiritual. Se eu não for na igreja eu me sinto fraco a semana toda. Isso não é vida cristã, isso não é maneira de relacionar-se com Jesus. O culto é apenas um empurrão, e aí no outro culto você vai olhar para trás e dizer, puxa, tem tanta coisa que aconteceu que eu quero celebrar, eu quero adorar a Deus junto. E aí dali você vai empurrado para outro dia, mas não é aqui que nós adoramos apenas, porque adoração entra no quarto e aprende como Jesus falou para aquela mulher, eu sou a adoração, é através de mim, é me conhecendo que você adora. Interessante que Jesus praticou isso, em 2 vezes pelo menos Jesus fala, depois desse evento da mulher, como ele viveu isso. Por exemplo, quando ele ora,
aquilo que nós chamamos de oração sacerdotal, que está lá em João 17, ele diz: Pai, glorifica o teu nome, eu glorifiquei o teu nome. Ele está dizendo: eu adorei com a minha vida o Senhor. Jesus tinha tempo de oração sozinho, tempo de oração com os discípulos. Jesus servia as pessoas, trabalhava pelas pessoas, e assim ele foi adorando, e ele termina a sua vida dizendo: eu glorifiquei ao Senhor. E logo depois ele é levado para orar lá no jardim do Getsêmani. E o que ele diz lá? Aquilo que ele ensinou aqui. Jesus diz no jardim do Getsêmani: está muito difícil entender a tua vontade, o teu reino, o teu propósito. Se fosse possível, eu não faria isso, eu não viveria essa experiência da morte, da cruz, da separação do Pai, mas faça-se aquela famosa frase: faça a tua vontade. Não foi isso que ele ensinou aqui? Ele entrega a sua alma a Deus, Pai, e diz: eu te adoro com a minha vida. Às vezes, irmãos, Deus nos pede para adorá-lo com a dor. Aqueles momentos que a gente mais esperneia, mais tem dificuldade, não é? São difíceis, muito difíceis. Mas quando a gente adora a Deus, os nossos pedidos vão ficando mais suaves, nossa vida vai ficando menos pesada, mesmo quando está pesada. Essa semana alguém falou para mim uma frase antiga, que é da zona rural, que diz assim: meu avô falava, a lã não é pesada para os carneiros. Conhece essa frase? Muito antiga. A lã não é pesada, ela é grossa. Eu já vi uma ovelha sendo tirada toda a lã, todo o pelo dela, não é? Para fabricação de tecidos, de roupas. E ela fica magrinha, pequenininha, mas aquele peso todo que está nela não é pesada para ela. Quando a gente adora, o peso que está sobre nós não é pesado, porque a gente transfere isso para o Senhor. Quero orar com você e convidar você e a mim. É um convite que eu faço para mim mesmo, é uma intimação que eu faço para mim mesmo. Eu quero adorar mais, quero aprender a adorar mais. Meu tempo de oração ser mais como Jesus está dizendo aqui. Quem sabe você hoje vai pegar essas 3 maneiras de adorar a Deus. Você vai glorificar o nome, você vai mencionar tudo que você pode. Se você não souber, pega dos salmos emprestados, pega da Bíblia emprestado, tudo que fala do nome de Deus. Não se preocupa com hebraico, com grego, nada disso. Expõe o seu coração. Diga: o teu reino, Senhor, teu reino aqui, olha, na minha casa, no meu casamento, na minha sexualidade, na minha rede social. Vem o teu reino aqui, Senhor, é isso que eu preciso agora. Faz a tua vontade na minha vida, Senhor. O que eu estou querendo que não é teu, Senhor, tira a vontade, muda a minha vontade, muda mesmo, Senhor. Quero convidar você a orar. Abaixe sua cabeça onde você está, declare isso ao Senhor. Aproxime-se de Deus sabendo que Ele busca adoradores, Ele quer adoradores, e Ele quer se encontrar com você e comigo nesta semana. Então eu convido você a partir de amanhã, ter tempo de adoração, ter tempo de adoração. Quem sabe você tem uma pergunta, deixa eu dizer uma coisa a você. Se você quiser fazer uma pergunta, eu amaria receber uma pergunta e tentar conversar sobre ela através das redes sociais. Mande uma pergunta, uma dificuldade, quem sabe você queira compartilhar uma dificuldade na adoração,
na sua vida diária de oração, faça isso, mande para nós. E nós vamos ter alegria em poder compartilhar alguma coisa a mais com você. Mas esse é o convite da noite. Crescer na adoração. A gente vai ouvir um pedaço de um cântico, depois nós vamos orar.